Vamos agora falar dos ditadores que mais mataram na história da humanidade. E, em primeiro lugar, contrariando o que muita gente imagina, vem Mao Tse-tung, da China. Foram mais de 70 milhões de mortos. O líder da Revolução Popular Chinesa, na primeira metade do século XX, Mao Tse-tung governou a China com mão de ferro por mais de 30 anos. E graças a Deus ele saiu do poder em 76. Joseph Stalin, da União Soviética. Em seu regime foram mais de 40 milhões de mortos, portanto ocupando o segundo lugar. Presidente do Partido Comunista da União Soviética a partir de 1922, o que lhe valia a liderança suprema do país. E alguns dizem que o número real seriam 60 milhões de mortos. E como ele morreu ainda no poder depois de 30 anos de crueldade, em 1953 ele jamais foi punido. No regime dele as pessoas eram proibidas de plantar porque ele queria que morressem de fome. Em terceiro lugar nós temos Gengis Khan e Kublai Khan, na Mongólia. Nesse regime foram mortos mais de 40 milhões de pessoas. Foi o terror da Ásia Central e Europa no século XIII. Estudos revelam que 5% da população mundial padeceram sob o fio das espadas dos mongóis. E a violência era tão massiva que as migrações forçadas mudaram completamente a cara do planeta. E alguns estudos revelam ainda que a população da China foi reduzida à metade nesse período. Estima-se que Gengis Khan foi morto em batalha em 1227 e seu neto Kublai morreu em 1294 devido à obesidade e à gota. Bem feito. E agora vamos falar de Adolf Hitler, que exterminou direta ou indiretamente 20 milhões de pessoas em apenas 11 anos de poder. Seus alvos eram judeus, homossexuais e outros estrangeiros. Conta uma historinha aí que ele se suicidou em 1945. Não é verdade. E depois descobriu que ele foi para a Argentina e outros lugares aí, provavelmente morreu bem velhinho, usufruindo da camaradagem dos argentinos e alguns outros povos aí. E temos também uma mulher nessa história, a imperatriz Cixi, da China. A imperatriz viúva, conhecida também como Cixi. Ela governou extraoficialmente a China por quase meio século, de 1861 a 1908. E pasme, ela era a concubina do imperador Xianfeng e mãe do seu último filho. E depois da morte do marido, seu filho assumiu o trono e foi deposto logo em seguida por um golpe da própria mãe. Que mãe! A imperatriz morreu depois de causas naturais em 1908. De causas naturais, aos 73 anos. Foi tarde. Temos em sexto lugar também o rei Leopoldo II da Bélgica, de 1835 a 1909, com mais de 10 milhões de mortes no currículo, sendo a maioria desses mortos da África, num local hoje conhecido como Congo, ou República Democrática do Congo. Temos também o general Pol Pot, que entra em sétimo lugar, que em apenas 3 anos no cargo conseguiu matar 2 milhões de pessoas no Camboja. Sabe o que esse povo todo tem em comum? Eles são comunistas. Por que eu não gosto de comunista? Porque o comunismo é perigoso, viu? Só para esclarecer, a China hoje é um regime socialista, com uma economia capitalista. Milenarmente nós temos muito que aprender com a China. A exemplo desse app que estamos usando. Comentem no meu vídeo que eu comentarei no vídeo de vocês, ok? Reciprocidade.